Boa noite a todos. Boa noite. Estão conseguindo ouvir bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Professor Alain, estou conectando. Pronto. Vamos continuar a nossa maratona. Ok, já sei que estão me ouvindo, acredito que estejam me vendo. Os microfones estão desligados, mas quando abrir para perguntas ou algum comentário, basta clicar no microfonezinho. Eu acredito que libera automaticamente e depois desliga para transcorrer uma aula bem tranquila. Vou me apresentar novamente, possa ser que alguém não estava presente ontem. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas acabou resolvendo. Algumas pessoas estavam com dificuldades para ingressar na sala. E boa noite, Silvio. E hoje eu espero que flua bem mais tranquilamente. Meu nome é Gessé Lima e eu sou sócio fundador do Clans Cursos e idealizador, um dos idealizadores dessa maratona, para trazer algum conteúdo para pessoas, tanto pessoas que já conhecem, já ouviram falar da acupuntura ou dessas práticas, e pessoas que nunca ouviram falar e têm alguma curiosidade. Enfim, são 5 dias de bastante informações com professores altamente qualificados. Quem estava participando ontem já percebeu isso na fala do professor especialista Elias. Então, a gente vai estar dando seguimento hoje com a presença do professor Alain, que já está junto com a gente. Eu vou ficar acompanhando. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat, enquanto o professor vai dando seguimento. Pode também lá no grupo, coloca lá qualquer dúvida. O link de acesso, ou de inscrição, na verdade, está lá no grupo, mas quem tiver qualquer dúvida, a gente disponibiliza. Eu já vou colocar no chat. E desejo que tenham um bom aprendizado, um bom conhecimento hoje e durante toda a semana. Conto com a presença de vocês. Compartilhe com outras pessoas que, de repente, têm dificuldade, porque além da questão didática, da aula em si, com certeza, geralmente, tem muitas dicas, né? Dicas que a pessoa já pode implementar hoje. Geralmente, os professores que são também terapeutas acabam fazendo essas implementações. Quero convidar o professor Alain para iniciar, ou pode até ser aguardar mais alguns minutos, enquanto ele vai se apresentando, para dar tempo do pessoal ir chegando. Boa noite, professor Alain. Eu acho que seu microfone está desligado. Você consegue me ouvir bem agora? Agora sim.
Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer a essa sala que a gente está aqui hoje, tá? Eu tô com duas telas aqui, então não estranhe se eu ficar trocando a visão em algum momento, mas assim, eu queria primeiro agradecer vocês que estão nesse momento aqui, disponibilizando um tempo de vocês para a gente bater esse papo, conversar um pouco sobre medicina tradicional chinesa, né? É uma temática que a gente tem muito carinho, né? O Gessé está aí já numa luta significativa para transformar a medicina chinesa em algo mais acessível. É uma pessoa a quem eu agradeço bastante, né? Afinal de contas, eu fui um iniciado na medicina tradicional chinesa pelo grupo da Clans e hoje eu faço parte desse coletivo dos professores e sou muito feliz, muito grato a esse momento e a essa oportunidade. Eu acho que essa maratona vem bem a calhar, assim, um aquecimento bom para a gente tanto trocar informações e compartilhar um pouco do que a gente vem trabalhando na pós-graduação aqui da Clans, quanto também alcançar mais pessoas e mostrar um pouco do que é esse trabalho, assim, um trabalho com muita seriedade. E não é à toa que eu escolhi esse tema de hoje, assim, essa aula que eu vou estar com vocês, batendo papo, gente. É, eu estava tentando acompanhar o chat aqui também, então tá, gente, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha por conta disso. Mas o que é que acontece? Essa aula que eu compartilho com vocês hoje é uma aula que a gente tem utilizado já algumas vezes na Universidade Federal de Campina Grande. Eles têm algumas disciplinas relacionadas a práticas integrativas e complementares. Nessas aulas eles sempre trazem professores convidados, algumas pessoas para falar essas temáticas. Então, essa aula é uma aula que a gente já vem trabalhando ela há algum tempo para mostrar um pouco de como é que é o cuidado da medicina tradicional chinesa hoje, né? Então, vocês vão ter uma experiência aí de um acesso a um conhecimento que também já tem sido trabalhado nas universidades aí, claro, obviamente aquelas universidades que comportam esse tipo de temática no currículo, que valorizam esse tipo de trabalho, e aí eu vou estar compartilhando isso com vocês hoje, né? Basicamente, o que eu preparei com vocês é um passant para a gente pensar aí a medicina tradicional chinesa em todo o seu potencial, né? E como é que ela está se dando hoje, né? Exatamente porque vocês tiveram ontem uma aula sempre muito interessante com o professor Elias, ele traz toda aquela temática inicial da medicina tradicional chinesa, né? Ele tem esse domínio muito vasto aí sobre essas teorias de base, né? O professor Elias foi meu professor também, então eu conheço bem o estilo dele, sei da competência. E aí talvez tenham ficado algumas perguntas de vocês aí de como é que a gente faz isso hoje. A gente tem um tanto de teorias, a gente tem um tanto de conhecimentos aí que são milenares, que acompanham a história da humanidade há pelo menos aí de 5, 4, 6 mil anos, a depender do autor que vocês vão buscar aí, se vocês forem um pouco mais para alguns autores, vocês vão ver 5 mil anos, outros autores vão falar de 4 mil anos, mas o essencial é a gente pensar que esse conhecimento é um conhecimento milenar, é um conhecimento que acompanha a humanidade e que contribui com o cuidado em saúde, a melhoria da qualidade de vida das pessoas já há muitos anos. Então, como é que fica esse lugar dessas práticas atualmente, né? Essa discussão que a gente vai fazer hoje, ela surge com um questionamento, assim, né? Um questionamento que vem um pouco até de mim mesmo, né? Como é que a gente pensa em um mundo cheio de tecnologias, de vários cuidados em saúde, extremamente tecnológicos, qual é o lugar das práticas integrativas, né? Aonde cabe esse nosso fazer tradicional, esse fazer milenar, esses conhecimentos ancestrais que a gente tem, né? Como é que a gente encaixa eles na nossa vida cotidiana e qual é a razão, né, da gente estar aqui, ter pessoas tão sérias trabalhando ainda com temáticas milenares, né? Por que a gente busca esses conhecimentos e como é que a gente usa eles no nosso cotidiano? É um pouco disso que eu vou tentar responder aqui com vocês hoje. É, eu não sei exatamente quanto tempo que a gente vai dar aqui para o pessoal ir terminando de chegar. Se vocês quiserem
falar mais alguma coisa, colocar no chat algo, eu estou acompanhando aqui, como eu disse, em duas telas, tá, gente? Então, vocês podem ficar à vontade também para poder fazer aí qualquer questionamento que vocês queiram, ok? A nossa aula hoje, ela tem a utilização de um slide, né? Eu vou estar projetando aí para vocês, e como eu disse, eu fico à disposição também no chat para que a gente pare para ouvir vocês aí, se vocês tiverem qualquer questão, tá? Deixa eu só abrir agora aqui a tela para vocês poderem acompanhar também. Vou precisar de um feedback de vocês. Está aparecendo aí a tela? Como é que está? Sim, tá ok. Tá ok, né? No caso, vocês estão vendo o PowerPoint naquele layout ou vocês estão vendo a apresentação? PowerPoint, layout. O layout, né? Então, deixa eu ver aqui. Talvez seja uma questão da tela que eu estou lançando para vocês. Estou reabrindo. Estamos em quantos hoje? Algumas pessoas ainda estão se inscrevendo, chegando na inscrição. E outras, eu acredito que, por conta de questões de horário, trabalho, devem estar, daqui a pouco, entrando na sala. Ok. Gessé, me diz qual é um horário bom para a gente começar. Já deveríamos ter começado. Estamos sempre dando aqueles 15 minutos, né? Então, são 8, no meu aqui são 8h10. Podemos aguardar mais 5 minutinhos, está tudo ok. Perfeito. Perfeito. Agora, Porque ontem, até 9 horas, tinha muita gente entrando, mas aí a gente não pode prolongar tanto. sim, sim. Mas eu acredito que daqui a alguns minutinhos tu pode iniciar. Se alguém quiser fazer alguma Esse é o pergunta, momento. isso. Eu acredito que todos podem clicar no microfonezinho, aí faz a pergunta, o comentário, qualquer coisa que quiser falar, e depois clica novamente, que aí desativa o som para não ter nenhuma intercorrência. Ou usa o chat, tem algumas pessoas que talvez estejam com algum problema no áudio, informa, usa aí no bate-papo também, que vamos estar respondendo. Perfeito. Tá chegando a tela certinha agora aí para o pessoal? Agora está ok. Pelo menos para mim aqui está Ótimo, beleza. muito obrigado. Todo mundo que está aqui hoje assistiu a aula ontem? Apresentação pública na peça Messínia, de 7 séries para violoncelo e piano. A Arluíse respondeu que assistiu a aula de ontem, não é isso? Se você quiser, pode abrir o microfone, Arluíse. Exatamente, Alan, uma boa noite.
Boa Assisti, noite. gostei muito. Ele leva de uma forma leve, né, o assunto da medicina tradicional chinesa e traz muita Exatamente. informação sobre os pontos mais importantes e também os elementos. Eu achei gratificante estar participando. Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, o Elias ele tem uma capacidade de simplificar temáticas que não são tão simples assim, que é surpreendente, viu? Você pega realmente a temática que ele trabalha e essas teorias de base, que é o grande fundamento da medicina tradicional chinesa, e é importante a gente fazer essa diferenciação mesmo, assim, né? O que a gente está trabalhando hoje na Clans é medicina tradicional chinesa, vocês vão ver aí propostas ligadas à acupuntura, vocês vão ter outras maneiras de encarar esse universo aí, mas que não necessariamente estão relacionados tão diretamente com essas raízes tradicionais, né? E o Elias consegue trazer assim, uma simplificação para essas temáticas que vocês vão ver não são tão simples assim, né? Não são tão apreensíveis, que é próprio de alguém que tem uma didática muito elaborada mesmo, né? Então, eu fico muito confortável de saber que eu estou falando aqui depois deles, porque o pessoal já vai chegar mais ambientado, assim. Alguém já tem conhecimento, já tem contato com a medicina tradicional chinesa antes dessa maratona nossa? Ou alguém já trabalha com terapias, algo nessa direção? Olha só, o Dagmar respondeu aí que já tem conhecimento. Já trabalha com a área, Dagmar? Ou faz um percurso mais de leitura curiosa? Como é que é aí? Ó, o Herbert é paciente. Herbert sente literalmente na pele aí os benefícios da medicina tradicional chinesa, né? Ah, bacana. Dagmar pratica Tai Chi Chuan. Muito bom. Poxa, que show, Arluíse. Você trabalhou isso no TCC, né? Que bacana. Pô, olha aí, um momento importante para a retomada, então, Dagmar. É claro que vocês vão ver que a medicina tradicional chinesa ela tem essas peculiaridades. Por exemplo, a gente não tem nenhuma disciplina específica de Tai Chi, mas tem uma galera dos professores que tem trabalhado muito bem com Qigong, né? Então, vocês vão ver aí, vocês que são praticantes mais diretamente dessas vertentes mais marciais, o trabalho da energia corporal, vocês vão perceber que a gente tem também alguns professores bem mais voltados para essa área aí, né? Vocês vão conhecer alguns. Vocês já conhecem o Gessé, né? O Gessé também já é uma referência para a gente nessa área, então já é bem legal. Ah, olha só, a Dagmar já fez no Incisa. O Incisa é legal, assim, eles têm uma pegada também da medicina tradicional chinesa, né? Eles trabalham a partir das teorias de base, eles fazem todo esse percurso aí muito próximo do que a gente faz. Acho que eles foram talvez os mais os pioneiros, se a gente for pensar assim, né? A gente tem, acho que o Elias, a Esmeralda se formaram na Incisa também. Eles têm um trabalho pioneiro aí, eles começaram a se espalhar pelo Brasil, né? E aí tem, claro, algumas outras coisas que a gente pode até falar depois sobre essa questão mais de como é que está a cultura, a regulamentação, essas coisas todas, que acabou desacelerando a expansão, mas o Incisa teve um trabalho muito importante, assim, né, no Brasil inteiro. Eu acho que eles conseguiram trazer muita presença da MTC, né?
Acho que tem inclusive um livro que a gente utiliza e recomenda na disciplina de fitoterapia, que é do Paulo Noleto, né, que é o idealizador do INCIS. A gente trabalha com literatura deles também aqui. Bem importante. Dagmar, eu entendi que você começou e não terminou, é isso? Entendi. Mas você chegou a pegar as disciplinas práticas, chegou a utilizar a acupuntura propriamente dita ou alguma outra técnica, ou não chegou nesse ponto da pós? Só para eu entender aqui. Ah, bacana, bacana. Então você teve um momento de rememoração ontem com Elias, né? Que ele trabalha bem essas questões. Teoria de base, eu não sei se todo mundo que está aqui viu teoria de base, né? Mas é essencial para a gente pensar, né? Claro que você vai ver, por exemplo, você vai ter a escola médica, assim, né? A acupuntura mais ligada à parte médica, que a gente vai ter aí uma acupuntura baseada em evidências, né? Com outro trabalho, mas eu acho que faz muito mais sentido quando a gente trabalha com a teoria de base, assim, né? Com essa perspectiva das teorias clássicas chinesas, elas abrem a nossa mente, né? Elas de fato fazem uma explosão assim, para a gente pensar a saúde, pensar os processos de cuidado a partir de uma outra perspectiva, muito mais próximo dos elementos que a gente vai trabalhando aqui mesmo hoje. Ok. Gessé deu aí o disparo para a gente começar a pensar e iniciar, né? Privilegiar os presentes é sempre importante. Então, assim, como a gente já falou, né? Essa aula hoje é uma aula que eu já tenho dado em alguns espaços, então ela traz um certo tom de familiaridade. Óbvio que algumas coisas provavelmente vocês já sabem, mas eu tento sempre responder essa pergunta: por que a gente ainda trabalha com medicina tradicional chinesa? E digo mais, por que a medicina tradicional chinesa tem sido um mercado em expansão, né? Não é, uma dica que eu vou dando para vocês não é só porque você tem uma influência cultural crescente da China. Não é só isso, né? Mas porque quando a gente pensa em acupuntura, talvez isso seja o grande chamariz, assim, né? Acho que fala de acupuntura, a gente está pensando aí num grande chamariz que faz com que as pessoas busquem mesmo, né, esses conhecimentos. Geralmente funciona assim, a gente acaba ouvindo falar de acupuntura, vendo lá no filme do Jack Chan, a gente acaba assistindo alguma outra coisa, ou tendo contato com a reportagem na televisão, e a gente vai ouvindo falar dessa coisa da acupuntura, e realmente é uma técnica que é completamente fora da caixinha aqui para o Ocidente, né? Você fica lá imaginando, ai meu Deus, quer dizer que se eu pegar umas agulhas e sair colocando pelo corpo, a pessoa fica boa, né? Isso tudo choca muito com a lógica que a gente tem de cuidado de saúde aqui, né? A gente até tem, por exemplo, vai lá, as coisas da medicina envolvem sempre injeções e outras técnicas que inserem no corpo, né? Mas há uma diferença de princípios, que fazem com que a medicina tradicional chinesa ela tenha peculiaridades que tornam ela muito além daquilo que normalmente a gente consegue ver. O que acontece é que a acupuntura foi talvez o elemento que o Ocidente melhor absorveu da medicina tradicional chinesa, né? Esse termo medicina tradicional chinesa se remete à maneira de cuidar da saúde que os chineses em particular tinham, né? Claro que vocês vão ver aí em algumas outras escolas a gente falando em medicina tradicional oriental, medicinas orientais, porque quando a gente olha um pouco mais de perto, você vai perceber que você tem um certo desenvolvimento dessas tecnologias de cuidado ali no Tibete,
né? Você vai ter um desenvolvimento dessas tecnologias de cuidado nas Coreias, você vai ter ali no Japão, né? Você tem outras maneiras de cuidar, você tem ali a Tailândia também, que tem uma presença interessante no cenário internacional, e que eles oferecem maneiras de cuidados diferentes, né? E essas maneiras de cuidado, elas pertencem a um formato de pensamento que é tipo do Ocidente, do Oriente, tá? Que o Ocidente estranha um pouco. E aí, quando eu estou falando isso, talvez eu esteja excluindo um pouquinho mais a Índia ali, que tem um sistema próprio também, que tem uma maneira peculiar, uma maneira própria de tratar os seus cuidados em saúde, que diverge um pouco da medicina tradicional chinesa, né? Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente está falando de MTC, tem sempre alguém que fala, mas na yoga a gente faz assim, na Ayurvédica a gente usa uns chás mais assados, aí você tem os chakras. Os conceitos são um pouco diferentes, então, quando a gente fala dessas medicinas orientais, a gente não está necessariamente se aproximando tanto do conceito indiano de medicina tradicional. E aí é um Oriente um pouco mais extremo ali, falando do Japão, Ásia mesmo, né? A gente exclui um pouco a China ou a Índia. E, claro, o berço desse pensamento inteiro é o berço chinês, né? O povo chinês, a cultura chinesa, de fato, são aqueles que legaram ao mundo essa maneira de compreender os processos de saúde e doença, e que está aí relacionado também com a acupuntura. Mas se vocês forem olhar com muito cuidado e com muito carinho, o que é que a gente vai perceber? A acupuntura é a ponta do iceberg. É o que chega com muita força aqui para o Ocidente, é o que se popularizou, é o que alcançou as massas aqui no Ocidente. Mas, de fato, a acupuntura é uma ponta do iceberg. Então, é por isso que a gente gosta muito de trabalhar com a noção de medicina tradicional chinesa, né? É por isso que a gente gosta de trazer sempre essa lembrança de que o que a gente faz é medicina tradicional chinesa, a gente não faz só acupuntura, porque a acupuntura é uma das possibilidades, é um dos recursos, um recurso muito valioso, um recurso muito poderoso para o cuidado em saúde, mas é um dos elementos. Não dá para resumir a totalidade, né? E para pensar isso atualmente, né, a gente precisa entender algumas coisas. E aí eu vou fazer um percurso, né, histórico, bem breve aqui para vocês, para a gente entender do que é que a gente está falando. Quando a gente fala de medicina tradicional chinesa ou de medicinas orientais, né, a gente está circunscrevendo uma área de conhecimento, né, que hoje a gente chama de práticas integrativas e complementares, tá? Basicamente, esse processo histórico ele começa lá na contracultura que eclode nos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos, com a chegada e o intercâmbio cultural que foi trazido por esses movimentos de contracultura. Então, a gente começa a ter ali pessoas que começam a olhar para como a gente cuidava da saúde e dizer, opa, talvez não seja bem isso aí que a gente quer, né? A gente está falando de uma contestação cultural muito forte, então a gente necessariamente também precisa falar de como as pessoas cuidavam da saúde. E algumas pessoas começaram a produzir aquilo que a gente chamava de práticas alternativas. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu esse nome, provavelmente em algum momento a gente pode até ter utilizado esse nome. Vamos fazer uma prática alternativa, um cuidado alternativo, né? A consequência disso é que a gente teve uma estigmatização dessas práticas, porque, de fato, quando a gente fala desse momento histórico, né, lá para os anos 60, 70, a gente está dizendo que as pessoas queriam deixar de cuidar da saúde, da maneira como a gente faz aqui no Ocidente, né, no que a gente vem chamando de paradigma biomédico, de referencial biomédico, e a gente começa aí a trabalhar o cuidado em saúde a partir de outra perspectiva. Então, é como se essa geração ela tivesse jogado fora os antibióticos e aderiu completamente a essas práticas de uma maneira alternativa, de uma maneira conflitante até, né? E a gente começa a ter um olhar aí onde eu deixo de cuidar da saúde de um jeito e passo a cuidar da saúde do outro. Claro que esse movimento de contracultura ele foi se assentando. Dagmar falou aqui da farmacologia chinesa, né? A gente vai ter não necessariamente uma pós específica, tá, Dagmar, sobre a farmacologia chinesa, né, que a gente vai pensar muito mais em termos de farmacopeia, mas isso é um ponto da minha fala, eu vou deixar aí só na ansiedade para ti, tá? Para a gente pensar em termos de farmacopeia, é assim que a gente vem trabalhando hoje.
Mas, depois de um tempo, esse percurso histórico que a gente vai percebendo, o que é que acontece? A gente começa a pensar que talvez não fosse interessante pensar em práticas substitutivas, de práticas alternativas, mas aí a gente poderia pensar aí em uma medicina integrativa, uma medicina que fosse possível trazer aí esses conhecimentos e integrar ele um pouco a esse cuidado. E notem que a gente está falando em medicina, então ainda é uma disputa muito biomédica, ainda marcada por esses lugares da academia, das legalizações, legitimações de práticas. Então, a gente começa paulatinamente, né, aí até os anos 90, começa a integrar um pouco desses conhecimentos e dizer, tá bom, isso aqui funciona, então a gente não sabe exatamente como, nem porquê, mas vamos colocando aqui nas nossas práticas de saúde. Quando a gente chega nos anos 90, né, a gente tem um amadurecimento dessas temáticas aí, né? E a gente começa a falar de práticas integrativas e complementares, que é talvez um outro termo que ficou muito forte aí, medicina complementar ou práticas complementares, né? E aí a gente começa a pensar que o cuidado em saúde que era oferecido aí por essas pessoas, ele começa a ter elementos que era possível combinar. Então, eu começo a trazer aí, quando a medicina não dá conta, eu complemento com práticas que vêm do Oriente, com essa coisa que o movimento hippie trouxe um pouco para o Ocidente aqui, e a gente começa a ter aí uma coisa de, olha, eu não sei bem o que fazer, então vai ali para esse pessoal aí que complementa as práticas, né? Quando a gente chega bem nos anos 90, a própria OMS começa a ter uma discussão que é baseada na ideia de uso racional das práticas de saúde, dos cuidados em saúde, né? O que é isso, né? Se a gente for parar para pensar, não dá para todo mundo na vida sair ali todo mês fazer uma ressonância magnética para cuidar da nossa saúde. Não dá para todo mundo ir lá e ir para os grandes especialistas e para essa medicina de alto custo que a gente chama hoje, né? Desse cuidado em saúde de alto custo. Então, a gente começou a perceber que fazer cuidado em saúde a partir desse lugar, a partir dessa ótica do alto custo, era impossível, né? E era impossível e infrutífero, né? Porque você começa a perceber que você gasta muitos recursos de saúde, você começa a ter uma presença massiva de alta tecnologia nos cuidados em saúde e que não necessariamente isso significaria uma melhora dos estados gerais de saúde, né? Ao mesmo tempo, a gente sempre teve aí essas práticas complementares, essas práticas integrativas, caminhando ao longo da humanidade e produzindo resultados bons e interessantes no cuidado de saúde, no nível ali primário, secundário e terciário, né? Então, a gente começa a perceber que aquele sonho de que todo mundo deveria ter acesso a alta tecnologia em saúde, não necessariamente era uma boa ideia. A gente começa a perceber que outras maneiras, as maneiras tradicionais de cuidado em saúde, também conseguem produzir algo que é razoável e necessário para o cuidado em saúde, né? E aí a OMS começa a trabalhar com essa categoria de uso racional dos elementos, né? E o Brasil não é diferente, tanto é que lá em 2006 a gente tem no Brasil o lançamento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que desde a sua primeira edição coloca as práticas da medicina tradicional chinesa em evidência, né? Junto, obviamente, com outras práticas, outras maneiras de cuidar, outros saberes tradicionais, mas ele dá uma certa evidência, tanto é que você vai ver lá as tabelas de protocolo no SUS, por exemplo, você tem profissionais praticando acupuntura desde sempre. No caso, minha formação de base, eu sou psicólogo. E a psicologia, desde 2006, já vem trabalhando com acupuntura ali, foi regulamentada pelo conselho, e teve esses momentos aí de conexão com as práticas integrativas e complementares, né? E essa discussão toda do desenvolvimento histórico desse conceito é para dizer assim, olha, hoje a gente tem um panorama, inclusive, da OMS, né? Desde 2014, eles têm lançado aí um guia para uso de práticas integrativas e complementares pelos povos tradicionais e incorporação disso nos sistemas de saúde. Então, a própria OMS já chancela isso para a gente, né? A título de curiosidade, você vai ter aí a edição 11 da CID, né? Cadastro Internacional de Doenças, já vai vir com o capítulo Medicina Tradicional Chinesa. Então,
os CIDs que a gente fala hoje, que são muito ocidentais e biomédicos, já vai ter uma aberturinha aí para a gente pensar aí a maneira de olhar a medicina tradicional chinesa. Então, quem for se aprofundar, quem for trabalhar aí com medicina chinesa, vai ter lá as possibilidades de fogo, a gente vai ter essas possibilidades de umidade, a gente vai ter o calor aí, a gente vai ter o vento, né? Que são as maneiras diagnósticas, os conglomerados diagnósticos que a gente utiliza na medicina chinesa, já são chancelados pela Organização Mundial de Saúde e estão aí na CID-11, né? A gente não tem exatamente uma adesão do Brasil ainda à CID-11, está em processo de tradução, adaptação ainda, a gente ainda usa a CID-10, mas a CID-11 já vem, e é importante vocês terem essa noção, né? Vocês que hoje já trabalham, já têm algum contato ou estão pretendendo entrar na área de práticas integrativas complementares, vocês vão perceber que a MTC é a primeira, né, escola, a primeira corrente de práticas integrativas e complementares a integrar aí esse conhecimento, né, a ser validado e chancelado por organizações de peso como a OMS. Então, a gente já tem aí um panorama muito rico para a gente utilizar. Daí a necessidade da gente estar se atualizando, daí a necessidade da gente estar se especializando um pouco mais aí, né, porque se a gente já consegue ter esse grau de reconhecimento, as práticas integrativas e complementares, elas tendem a crescer. Né? Claro, sempre dentro da lógica do uso racional. A gente abandonou ao longo do cuidado em saúde essa ideia de medicina alternativa ou só de medicina complementar, mas a gente fala de um cuidado integrativo e complementar. Né? A gente está falando aí que essas correntes, esses formatos de pensamento devem caminhar juntos. Né? Tem uma coisa que talvez vocês tenham ouvido ontem, né? O próprio Elias fala muito isso, ele diz assim, olha, medicina oriental é uma maravilha, medicina ocidental é outra maravilha, as duas juntas são imbatíveis. Então é um pouco do que a gente vai pensar hoje, né? A gente não entra muito nessa pegada de competição, a gente pensa o ser de uma maneira integral, a gente concretiza aí essas bases da integralidade, e na integralidade há espaço para o que a gente quer trabalhar, né? Há espaço para a gente precisar dos recursos mais biomédicos e há espaço também para a gente conseguir utilizar as práticas integrativas complementares, né? Até porque, se a gente vai parar para pensar, para a OMS reconhecer, a ponto de incluir na CID a MTC e os seus componentes diagnósticos e a sua maneira e legitimar a sua maneira de cuidar, não dá para dizer que a medicina tradicional chinesa ela é científica. Tá? Eu acho que é uma coisa importante, é uma posição que eu defendo. A gente não está falando de um elemento que é científico, é estudado pela academia, que é validado cientificamente, mas o conhecimento de base mesmo, esse aí que a gente viu que alguns colegas nossos aí da aula já têm, né? O Dagmar tem esse conhecimento da teoria de base, a gente viu que algumas outras pessoas são pacientes, não dá para dizer que aquilo é científico propriamente dito, mas não dá para a gente colocar isso num conhecimento só místico aleatório, né? Eu estou falando aí de um conhecimento que tem pelo menos, na pior das hipóteses, dependendo, como eu disse, do autor que vocês vão estar consultando, pelo menos 4.000 anos. Tá? E quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, olha, tem 4.000 anos, são 4 milênios de trabalho com medicina tradicional chinesa, desenvolvimento, muita tentativa de erro, muita observação, muita construção de consenso. A gente não consegue dizer que os orientais eles aplicaram aí o método científico popperiano lá, bonitinho, redondinho, para dizer, olha, a gente testou aqui todas essas hipóteses, mas a gente está falando de algo que vem sendo provado a ferro e fogo durante 4.000 anos. Né? Se para pensar, o nosso conhecimento médico, apesar de muito interessante, esse conhecimento das ciências da saúde, ele é muito fresquinho, ele é muito recente, especificamente da segunda metade do século passado para cá, a gente teve um boom do desenvolvimento de tecnologia, né, que a gente ainda está conseguindo entender quais são os efeitos colaterais das coisas que são praticadas pelo referencial biomédico, e por essa maneira mais dura do cuidado em saúde, mais altamente tecnológica. Né? E a gente está engateando ainda se a gente comparar com o conhecimento dos chineses, que é um conhecimento milenar, que está aí testado. Né? Dagmar, por exemplo, que é farmacêutico, provavelmente vai ter um interesse peculiar nas fórmulas chinesas, né? Que são aí preparados e misturas já muito bem dosadas e muito bem conhecidas pela medicina chinesa. Algumas fórmulas têm milhares de anos, que são utilizadas sempre daquela mesma maneira, sempre para as mesmas patologias, sempre para as mesmas condições aí
fisioenergéticas que a gente fala, né? E aí você tem, é como se você pegasse um medicamento e estivesse dizendo, olha, a humanidade usa esse medicamento aqui há tantos mil anos, há 2, 3 mil anos isso aqui. E quando a gente compara com o conhecimento farmacológico contemporâneo, a gente vê que isso é muito pouco cronologicamente testado. Então, você tem esse diferencial das práticas chinesas e isso é muito interessante. Mas vamos avançando, né? Como é que a gente pensa isso? O que é, então, para a gente? Se não é um conhecimento científico, como é que a academia vê? Como é que o conhecimento científico vê isso aí, né? Tem uma categoria teórica, né, de um grupo de pesquisa brasileiro lá da UFRJ, liderado durante muito tempo pela Madel Luz, que inclusive trabalha a categoria da medicina tradicional chinesa, que vai falar o seguinte: tudo isso aqui que a gente está discutindo são racionalidades em saúde. Né? O que é uma racionalidade em saúde? É uma maneira de compreender, de significar, de cuidar e tratar o fenômeno saúde e doença peculiar. Então, quando a gente para pensar assim, as práticas biomédicas, as clássicas da farmacologia, da medicina, da psicologia, a gente está falando tudo isso do referencial biomédico. Isso é uma racionalidade, é uma maneira de entender, compreender, dar sentido, é uma maneira da gente representar cognitivamente essas práticas do que a gente chama de cuidado, saúde e doença, aí desse eixo saúde e doença, né? E a medicina chinesa ela se circunscreve nesse campo. Ela pode ser definida como uma racionalidade em saúde, uma racionalidade médica, vai depender aí do ano das publicações, onde vocês vão estar consultando isso. Né? E por que a gente chama disso? Né? A racionalidade ela é um sistema médico complexo, ou um sistema de cuidado em saúde complexo. E por que é isso? Porque ele é sistematizado, né? A gente está falando de um conhecimento que é sistematizado, que tem uma organização própria, que não é simples, né? Que tenta produzir significados, tenta produzir significantes ao longo da existência dos sujeitos e das populações. Então, a gente está falando de algo que é extremamente complexo. Né? Eu estou dizendo de um cuidado, um formato de cuidado em saúde que é feito, né, há 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil anos de saúde, que dá sentido para a vida das pessoas. Né? Então, pensa aí, vai lá, vamos pensar aqui comigo. O pessoal que está falando eu estou com dor de cabeça, então vai lá e toma um comprimidinho para dor de cabeça. Isso é da nossa cultura. Isso está com a gente o tempo inteiro, né? Essa utilização das drogas. Eu estou com febre, então eu vou lá e tomo uma medicação para febre, um antipirético, e uso isso. Eu estou com alergia, então eu vou lá e tomo um antialérgico. Isso faz parte da nossa rotina. Isso dá sentido para a nossa vida, né? Tanto é que, por exemplo, a pessoa quando está doente coloca um atestado e não vai trabalhar, isso organiza a vida social, né? Isso é uma racionalidade, né? Isso ajuda a gente a compreender e dar sentido para a nossa vida. E isso não é dado de uma maneira simples. Então, todo sistema médico complexo, todo sistema de cuidado em saúde complexo, ele vai ter alguns elementos que são esses que estão aí na tela de vocês podem ir acompanhando. E se tiver qualquer dúvida, tá, gente? Por favor, coloca aí no chat, se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver falando umas coisas esquisitas ou divagando demais, por favor, me sinalizem. O objetivo disso aqui é que tenha uma possibilidade de troca aí. Claro, a gente vai ter um espaço também no final para poder bater um papo, mas nada me impede. A vantagem dessas aulas virtuais é que a gente não perde a conexão. Então, vocês podem aí, por favor, lancem mão do chat, coloquem isso aí, as suas dúvidas e coloquem os seus questionamentos, se forem necessários aí, ou então a gente vai conversando aí no final. Eu prefiro uma coisa mais fluida, então se vocês quiserem ir colocando, eu vou aí falando, comentando, respondendo. Se vocês não quiserem fazer assim, a gente deixa para o final também, tanto faz. Mas o importante é vocês saberem que a gente está aqui aberto para acolher as dúvidas de vocês, tá? E o que é esse sistema médico complexo? Ele tem que ter necessariamente 5 elementos, tá? Então, vocês vão ver lá que isso está presente em algumas culturas, a medicina ayurvédica se enquadra nesse perfil, as medicinas xamânicas, né? Que a gente vai falando também, os cuidados xamânicos, também se enquadram dentro dessa lógica, e eles têm esses elementos, e é muito interessante, prestem atenção aí nessa sacada de organização da sociologia médica, porque eles mostram para a gente a riqueza disso que a gente está trabalhando. Olha só,
todo sistema médico complexo, ele parte de uma morfologia humana, né? Então, a gente está falando aí de uma biomecânica, de uma anatomia, que define a estrutura e a forma de organização do corpo. Então, como vocês viram ontem lá nas teorias de base, vocês devem ter visto os meridianos, por exemplo, a teoria dos canais e colaterais, o Jin-Luo. O que é que eles estão dizendo para a gente? Olha, existe uma maneira de compreender a morfologia humana. Eu entendo os órgãos de uma determinada maneira, eu entendo a função do rim, eu entendo a função dos pulmões, eu entendo a função do coração, do fígado, das vísceras, dos órgãos, eu entendo cada função desse. Então, tem uma compreensão. Eu olho para o corpo humano, pensando agora nesse lugar do acupunturista, da pessoa que trabalha com medicina tradicional chinesa, eu consigo olhar para o corpo humano, e quando eu olho para o corpo humano, eu consigo ver um senso de organização. Há uma morfologia, eu consigo entender as partes, a integração das partes, como elas funcionam a partir disso, né? Outro elemento central de todo sistema médico complexo é dinâmica vital humana, né? A gente tem aí da biomedicina e da fisiologia. Como é que essas coisas funcionam, né? O que é que define o movimento da vitalidade, o equilíbrio, o desequilíbrio do corpo, a origem, a causa das doenças, esses desequilíbrios, como é que eles se dão, por que é que eles foram causados. Então, você vai lá, você teve um golpe de vento, né? Então, se a gente fosse falar aqui no referencial biomédico, a gente estava falando, você teve um AVS, teve um acidente vascular encefálico, ou então você teve, dentro de uma outra base tradicional e popular, você teve um derrame, né? Então, você teve um golpe de vento na medicina tradicional chinesa. Então, a gente tem uma dinâmica, a gente entende as coisas, a gente sabe como cada um desses elementos eles se processam, como cada um desses elementos eles acontecem no nosso corpo. A gente tem uma proposta para entender como é que as coisas acontecem, o que equilibra, o que desequilibra. Se vocês forem olhar, a medicina tradicional chinesa ela se inscreve no que a gente chama das correntes vitalistas, né? Então, é o próprio corpo que detém aí a capacidade de se cuidar, e os processos de adoecimento são superados com a energia vital do próprio corpo. E daí vocês veem lá, a dinâmica vital humana, ela é explicitada dentro desses temas, né? A gente tem uma doutrina médica, né, em cada um desses sistemas, que define o que é saúde e doença, o que é uma doença, o que é um adoecimento, quais são as origens, as causas, o que é possível de tratar ou de curar, ou o que às vezes não é possível, o que é que a gente vai lidar aí com o conviver. Então, existe um olhar de cuidado em saúde estabelecido. Então, quando a pessoa vem para a gente lá, a gente pede para a pessoa relatar para a gente o que é que está acontecendo, faz lá a anamnese, né? Você, como profissional da medicina tradicional chinesa, vai fazer a anamnese, vai entender aí o que é que está ocorrendo com aquela pessoa. A gente tem uma doutrina por base, né? A gente vai tentando entender, então você está com a deficiência de energia do baço aí, você está com excesso de energia do fígado. A gente consegue compreender, há um sistema de pensamento aí que não é simplesmente olhar para a pessoa, jogar umas agulhas e resolver o problema. Não é assim. É algo muito mais complexo, é algo que exige anos de prática, é algo que exige treinamento especializado, que vocês podem ter acessando pós-graduações como essa da Clans, né? E que fazem com que a gente desperte para um olhar mais profundo e apurado sobre esse cuidado, né? Isso vem de uma doutrina, né? Isso é um acúmulo de conhecimento que vem sendo produzido há milênios de anos, né? A gente tem aí milênios e milênios sendo acumulados esse conhecimento, transmitidos, testados e empregados no cuidado de saúde, né? A gente tem também, obviamente, o sistema de diagnose, aquilo que eu disse, você vai lá, eu não lembro agora quem falou que era paciente, deixa eu voltar aqui para o nosso chat, né? Alguém falou praticante, o Herbert, né? O Herbert falou para a gente, Herbert Silva falou para a gente que ele é paciente. Então, provavelmente o Herbert experienciou a situação lá da pessoa perguntar, né? Pedir para olhar a língua, ou testar o pulso, olhar os olhos, ver a íris da pessoa, perguntar das fezes, perguntar do dia a dia, como é que é a rotina, quando é que ele sente com mais energia, com menos energia. Então, há um sistema de diagnose, né? A gente precisa investigar, né? Olha a complexidade que a gente está falando, né? Há uma morfologia, uma dinâmica vital, uma doutrina que prescreve aí como é que a vida se estabelece no seu processo de cuidado de saúde, no seu equilíbrio. Há um sistema de diagnose próprio que a gente vai estar utilizando para poder aplicar essa doutrina. E, por último, a gente tem um sistema terapêutico, né? A gente tem um sistema terapêutico aí que
também dá para a gente a possibilidade de cuidar, né? Afinal de contas, o que a gente está perseguindo aqui é a noção de cuidado, né? São todos aí um pouco quirons, né? São pessoas que, em alguma medida, cuidamos dos outros, e na medida que a gente cuida dos outros, a gente aprende a cuidar de si, a gente aprende a cuidar da nossa saúde, também nesse intercâmbio do cuidado do outro, né? Seja muito mais ligado à área física, seja ligado à área mental, né? Ou seja ligado como a gente trabalha na medicina tradicional chinesa, que é esse integrado aí, que não tem uma divisão física, mental, as coisas são sempre concatenadas, sempre equilibradas, sempre uma coisa interfere na outra. A gente não faz essa diferenciação, como na medicina ocidental, paradigma biométrico normalmente faz. Então, vocês têm um sistema terapêutico, né? Você tem uma maneira de entender e uma maneira de intervir para restabelecer esse equilíbrio, né? Isso é que é válido, isso é importante a gente parar para pensar, porque há uma finalidade prática. Quando vocês entram no estudo da medicina tradicional chinesa, a gente não estuda para poder aprender um conhecimento filosófico bonitinho. Vai lá, tem até uma base filosófica muito elegante, muito bonita, um pensamento muito elaborado. Mas a nossa finalidade daqui é cuidar de gente, é cuidar da saúde das pessoas, ajudar as pessoas a restabelecerem a sua saúde de uma maneira única e utilizando os nossos referenciais de agora. O Herbert está ali colocando, com certeza, tive ótimos resultados diferentes da medicina tradicional, inclusive agora que tive Covid e pneumonia, as terapias me ajudaram muito, é verdade, assim, você vai ter aí uma outra proposta, esse referencial que a gente está aqui emplacando no Ocidente agora, das práticas integrativas e complementares, vai lá olhar o quanto de Qigong, o quanto de Tai Chi Chuan, o quanto de acupuntura, o quanto de fitoterapia não é feito nos hospitais chineses, né? Você vai ter inúmeras pesquisas, inúmeros relatos de caso, inúmeras publicações na mídia, inclusive internacional, falando sobre como os chineses agora na Covid, por exemplo, usaram e abusaram do Qigong para poder tratar os pacientes de Covid que estavam internados. Então, assim, olha a taxa de recuperação deles e olha as nossas aqui, que está recorrendo somente a algumas práticas até muito questionáveis aí, de cuidado, né? Então, você percebe que são maneiras aí de cuidado de saúde, mas que por trás dessa maneira existe todo esse olhar complexo, é por isso que exige muito estudo, é por isso que exige um cuidado, uma especialização. Quando a gente fala de tudo isso, inclusive, é um esquema de formação e há um esquema de sentido de vida, tá? Então, assim, não só cuidar da saúde, mas esses conhecimentos que a gente tem na medicina tradicional chinesa, e vocês vão perceber ao longo aí da trajetória de vocês, eles ajudam a organizar e explicar o mundo, né? Há um conceito aí ampliado, onde a gente tem aí uma maneira de compreender e dar sentido cosmológico. A gente passa a entender aí não só o corpo humano, não só o cuidado humano, mas a vida, né? É impressionante como a gente é absorvido pela filosofia e começa a entender, por exemplo, os locais por onde a gente circula, os locais onde a gente mora. Isso começa a dar sentido, né? Quase que místico para a vida. Você começa a observar a vida ao seu redor de uma outra maneira, a partir do momento que você entra nessa seara da prática da medicina oriental, né? Então, tá aí aquilo que eu já falei, a gente está dizendo de uma medicina que ela é oriental, ela está inserida no rol dessas medicinas maiores. Ela é a fundadora, a medicina tradicional chinesa é a fundadora. Então, você vai ver a medicina tradicional japonesa, tem umas coisas muito interessantes, muito válidas, mas todas elas partem dos princípios da medicina tradicional chinesa. O conhecimento chinês, né, que vem aí dos berços taoístas, da cultura chinesa, ele é a base para todas as outras medicinas que a gente tem aí, né? Com resultados pelo menos 5.000 anos de cuidados de saúde da população chinesa, da oriental como um todo, né? E ele tem um conglomerado de componentes históricos e culturais chineses, né? Você tem aí alguns trabalhos interessantes mostram para a gente que o desenvolvimento histórico-cultural da China vai potencializando as práticas de medicina chinesa também, né? E é fruto de uma constante observação, experimentação, registro de incontáveis praticantes e cuidadores, né? Tem algumas séries aí que a gente vai vendo, que estão trazendo um pouco desse conhecimento oriental para a gente, que ajudam a gente a entender esse retrato um pouco mais histórico da medicina tradicional chinesa, né?
Então, você vai ver lá, por exemplo, como é que o cara fazia para ser um mestre da medicina tradicional chinesa antigamente. Mas você ia pequenininho, né? Era aceito como discípulo do mestre e passava anos praticando. Você passava anos ali ao lado do seu mestre, observando, aprendendo a fazer a acupuntura, aprendendo a fazer as manipulações de ervas, aprendendo a combinar essa farmacopeia vasta que os chineses têm, e você ia combinando aquilo ali, e ia aprendendo na prática, observando, acompanhando o profissional, sendo supervisionado. Isso durava anos. Hoje a gente tem a vantagem, que é inclusive o sistema de ensino ocidental, que é de ofertar para a gente a possibilidade de fazer uma pós-graduação, um curso de aperfeiçoamento, um curso livre. Aí você tem formatos específicos de trabalho que a gente tem que facilitam aí para a gente ter acesso a esse conhecimento, né? Mas todos eles envolvem sempre muita prática, por isso que a gente trabalha e valoriza muito as experiências práticas, as aulas, os momentos de estágio que a gente tem aí na formação, exatamente por isso, porque essa formação ela passa por incontáveis praticantes e cuidadores, e a gente tem que ter muita prática para poder desenvolver esse cuidado aí, né? E hoje ele é considerado patrimônio imaterial da humanidade, né? Como eu disse para vocês, a OMS já chancela isso aí para a gente, né? E claro, como é que funciona? A gente tem as teorias de base, vocês viram ontem, Yin Yang, 5 elementos, canais colaterais, né? E aí tem toda uma explicação da dinâmica de vida, como é que você produz energia vital, como é que você produz Qi, os tipos de Qi, como é que essa energia circula pelo corpo, como é que a gente interfere nela, como é que a gente cuida dela. Quem assistiu a aula ontem do Elias sabe do que eu estou falando, né? E esse pensamento aí, ele traz um sentido cosmológico para a gente. Gente, isso organiza a nossa vida. Depois que você começa a estudar e praticar medicina tradicional chinesa, você começa a organizar melhor os seus horários, você começa a observar melhor o seu corpo, você começa a observar melhor o que você come, como você respira, o que você faz, como você se cuida. E isso é uma base muito rica, porque ela oferece para a gente esse cuidado cosmológico. Ele traz para a gente a possibilidade de a gente organizar um outro cuidado de saúde que vai deixando a gente mais saudável, né? O Herbert aí trouxe esse depoimento da gente, para a gente, que fala sobre como, por exemplo, Covid e pneumonia estão sendo aí cuidados também com medicina tradicional chinesa. Como eu disse, não dá para cuidar só dessa maneira, porque aí seria idiotice a gente jogar o conhecimento ocidental fora também. Mas se a gente consegue combinar, se a gente consegue integrar, os resultados são maravilhosos, mas os resultados são profundos, sobretudo na vida do praticante, porque eles vão ajudando a gente a modificar como a gente compreende a nossa própria saúde, nossos próprios cuidados. Então, é um investimento aí a longo prazo de cuidado da vida, né? Um investimento para ter aí uma vida mais saudável, uma velhice mais saudável. Aí. Os praticantes de Qigong e Tai Chi Chuan com certeza sabem falar disso aí, até muito mais do que eu aí, já que a gente tem o pessoal também participando aí no chat. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre desse valor aí, vocês praticam Tai Chi Chuan, vocês sabem que a vida de vocês se reorganiza a partir do momento que você começa a praticar o Tai Chi Chuan, né? Então, com a medicina tradicional chinesa no sentido amplo, não é só isso, né? Claro, vocês praticam um elemento da medicina tradicional chinesa, você tem vários outros aí que servem para a gente incluir, né? E quais são as ferramentas, efetivamente? Eu acho que é isso que normalmente a gente busca quando vai tendo o conhecimento. Aí a gente tem aí a questão da acupuntura, que é aquilo que eu disse, é o mais famoso recurso da medicina chinesa no Ocidente, não necessariamente é o mais famoso na própria China, não necessariamente é o mais recorrido na própria China e no campo ali do Oriente, mas com segurança é esse elemento aí central que a gente tem hoje no Ocidente como carro-chefe. Então, você vai ver lá, nas teorias de base, a gente vai ter aí os famosos meridianos, a gente vai ter aí os famosos acupontos, né, onde a gente consegue inserir agulhas ou trabalhar esses pontos de outras maneiras aí. Então, por exemplo, você tem aí uma adaptação da medicina chinesa que é feita pelos japoneses, que é o Doin, né? Que é um sistema de estímulo dos pontos de acupuntura utilizando os dedos. Então, provavelmente, quase todo mundo já deve ter ouvido falar daquele pontinho mágico para reduzir dor de cabeça, né? A gente fala lá do G4, né? Onde você vai estar sempre fazendo essa dobrazinha aqui, e apertando esse ponto onde finaliza a sua dobrazinha. Deixa eu colocar aqui para a câmera ver direitinho. Esse pontinho onde finaliza
a dobrazinha dos nossos dedos, aí tem um ponto de acupuntura aí, o G4, que é excelente para dor de cabeça, né? Isso aí é conhecimento básico que a gente tem no nosso curso, e a gente consegue trabalhar isso com o Doin, com a acupuntura e com outros recursos aí que a gente vai tendo também. Então, pronto, só pressionar esse ponto, você está com a cefaleia durante 2, 3 minutos, fazendo respirações profundas e concentradas, enquanto você estimula esse ponto, já reduz as dores de cabeça, é eficaz para cefaleias aí, né? E são pontos de trabalho que a gente tem dentro da medicina tradicional chinesa. No caso da acupuntura, o que é que muda, né? O que é a acupuntura? O estímulo desses pontos utilizando agulhas. Então, você pega lá uma agulha de acupuntura, você insere nesses pontos, e com esse estímulo, você consegue aí fazer um reequilíbrio da energia do nosso Qi, né? E a maneira como ele circula do nosso corpo. Isso é muito útil para o cuidado. Isso é uma ferramenta, como eu disse, a mais valiosa aqui, e que tem várias maneiras. Dagmar, já eu respondo a sua pergunta, mas ela está no caminho bem certo mesmo. O que é que acontece na acupuntura, né? Se a gente traz um olhar ocidental, às vezes vai ter uma cascata de endorfinas que são produzidas, você vai ter interferência em neurotransmissores, você vai ter uma interferência no gate control, você vai ter aí um estudo muito bem consolidado de quimicamente o que é que a acupuntura faz no nosso corpo para que ela reduza dores, para que ela produza relaxamento muscular, e você vai ter uma série de referenciais, né? Que explicam para a gente como a gente faz, mas isso geralmente quem trabalha é a categoria médica, pega mais esse conhecimento, trabalha ele dentro do referencial biomédico. A acupuntura ela vai pegar aquelas teorias de base que vocês viram ontem e dizer assim, olha, eu preciso reequilibrar um determinado sistema aqui, eu preciso reequilibrar os órgãos, eu vou lá e insiro as agulhas em pontos específicos que são conhecidos, seguros e testados pelos orientais há muitos anos para poder fazer esse elemento. Eu dei o exemplo do IG4, pode ser trabalhado com Doin, mas pode ser trabalhado com moxa, com acupuntura. O que é a acupuntura? A inserção da agulha, e ficou muito famoso no Ocidente. E aí, pensando, o Dagmar traz uma pergunta que vai bem no caminho mesmo. É verdade que na China se usa mais a fitoterapia que a acupuntura? Sim, é verdade, Dagmar. É verdade, sim. Os relatos que eu tenho, eu ainda não tive a oportunidade de estudar na China, mas espero, me planejo com esse objetivo para pelo menos uma vez na vida, né? A China é a meca dos acupunturistas, todo acupunturista deveria ir lá pelo menos uma vez na vida. Me planejo nesse objetivo mesmo. E o que é que a gente tem aí? Eles utilizam a fitoterapia muito mais, até porque assim, fitoterapia lá, o que é que acontece? Você tem uma farmacopeia gigante, tá? Gigante mesmo, estou falando de inúmeras substâncias que são utilizadas, substâncias de origem animal, vegetal e mineral, que são combinadas e desde sempre, assim, criancinha é avaliada pelo o médico tradicional, que pratica medicina oriental, ele vai fazer uma avaliação tua e vai começar a fitoterapia desde cedo. Então, fitoterapia e dietoterapia são bases lá, né? A acupuntura já é quando a coisa está precisando de uma ação mais emergencial, já é uma ação mais hospitalar, quase, aí que eles utilizam a acupuntura. Mas a fitoterapia, inclusive, porque pensa comigo, Dagmar, a fitoterapia não é desgarrada da cultura popular. Então, por exemplo, você provavelmente já tomou um chazinho de cidreiro, um chazinho de hortelã, de erva doce, né? Então, no cotidiano, a gente tem as nossas práticas populares aqui, né? Aqui em Sergipe, por exemplo, tem um MOPS que trabalha fitoterapia popular, que trabalha esses conceitos todos de como é que a gente utiliza a fitoterapia no nosso cotidiano. Lá na China não é diferente. Você tem lá o conhecimento dessas plantas, dessas ervas, vão sendo passados de pais para filhos. O que é que muda, né? O profissional que trabalha com essas práticas, ele vai recorrer a esse recurso desde muito antes, né? Não precisa chegar num ponto emergencial para trabalhar. Então, sem sombra de dúvida, assim, você vai ter uma popularização gigantesca. Isso é comprado em toda esquina. Na China, você vai ter lá em todo canto vendendo. Você vai ter desde esses que é como se precisasse de uma prescrição, né? Um balanço das fórmulas, esse equilíbrio de montagem das ervas de uma maneira mais elaborada, até mesmo aquelas que você compra já a pílula pronta ali para indigestão e você utiliza aquilo no seu cuidado. Então, eu diria que é muito mais presente no cotidiano, até porque o acupunturista ele exige um treinamento mais específico, como aqui também, a gente precisa de um treinamento mais específico.
para poder utilizar a acupuntura. E alguns fitoterápicos são tão conhecidos, estão tão presentes, né? A farmacopeia é tão presente na cultura chinesa, que às vezes você não passa nem pelo profissional, você já sabe que vai lá e toma o pios para digestão, então você vai lá e utiliza o pios para digestão. E isso é que é uma riqueza interessante, porque faz parte da cultura popular, e não só de um pensamento mais elaborado. Então, por essa perspectiva, dá para a gente dizer, sim, que eles usam mais a fitoterapia do que a própria acupuntura. A gente tem outras ferramentas que são aí os microsistemas, né? Então, você vai ter maneiras diferentes de aplicar aí a acupuntura, a moxa, que são nos microsistemas. A medicina chinesa tem um conceito fantástico, que é o conceito de microsistema, que é uma teoria holográfica, onde a gente está dizendo que o todo está contido nas partes. Então, eu consigo interferir no processo de saúde-doença, eu consigo amenizar dores, melhorar o estado geral de saúde, trabalhando só na orelha da pessoa, né? Vocês vão ver aí no slide, a gente tem a auriculoterapia chinesa, onde cada região da orelha sintetiza parte do corpo, e eu consigo trabalhar o todo do corpo, né? A partir desse pequeno universo que seria a orelha. Então, a gente está falando aí de um microsistema, né? Então, é como se a gente pegasse e reduzisse a apenas uma área do corpo essa dimensão do cuidado em saúde. Então, eu consigo trabalhar o corpo inteiro na orelha. Eu consigo trabalhar o corpo inteiro nas mãos, né? Se chama Kiryo, ou os próprios pontos chineses. Eu tenho lá, aqui em cima, vocês vão ver ali, ó, onde o mouse está agora, vocês vão ver aí esse mapinha da punho e tornozelo, né? Essa disciplina que, inclusive, é comigo na pós, onde eu consigo trabalhar com alguns poucos pontos, eu consigo trabalhar todo o corpo da pessoa, reduzido a um pequeno sistema. Você tem aí a acupuntura abdominal chinesa, você tem vários elementos aí que faz a gente poder utilizar esses microsistemas, tá? Adiante, você tem as técnicas de massagem, né? Você tem a Tuiná, que é a massagem chinesa propriamente dita. Você tem outras técnicas de massagem que vem também do berço chinês, a Ama. Você tem o Shiatsu, que é a adaptação japonesa, o sistema japonês de cuidado, né? Na nossa pós, a gente privilegia hoje a Tuiná, né? Que é um sistema de massagem, onde você consegue trabalhar todo o corpo. E aí você pensa, não, mas aqui no Ocidente, né? A acupuntura trata tudo aqui. A acupuntura, ela meio que trata tudo. Também, mas a Tuiná também trata tudo, né? Claro que a gente tem uma noção clara de que talvez em alguns momentos a gente consegue ter um melhor resultado com a acupuntura, um melhor resultado com a Tuiná, mas aí a gente tem aí essa possibilidade de utilizar a massagem. Se você quiser se tornar um profissional que vai trabalhar só com Tuiná e não vai pegar uma agulha nunca no seu cotidiano, você pode trabalhar só com Tuiná. Porque esses sistemas no pensamento chinês antigo, eles eram desenvolvidos por escolas, por mestres e grupos que trabalhavam mais um elemento do que outro, e eles concorriam para isso. Eles diziam, olha, o que você faz aí com a tua acupuntura, eu faço com a tua Iná. E quando chega para a gente no Ocidente, né, essa escola integrativa, como a gente chama aqui no Ocidente, eles trazem todos esses conhecimentos, então não preciso concorrer entre eles. Então, eu consigo avaliar o que é mais adequado para trabalhar com a massagem, o que é mais adequado para trabalhar com uma acupuntura, mas a Tuiná é uma dessas ferramentas muito poderosas que a medicina tradicional chinesa tem, né? Na Clans a gente tem esse curso, ele passa aí por todas essas técnicas que a Tuiná vai trabalhar, de taping, alongamentos, as próprias torções que a gente vai utilizar. Então, você tem essa possibilidade aí de estar trabalhando com vários recursos e trabalhar o todo. Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, a energia do rim, eu vou trabalhar com a Tuiná, é possível trabalhar também. E isso é que é bem interessante, porque você tem muitas ferramentas, muitos recursos diferentes. A Sofia colocou aí, acredito que na China a fitoterapia seja muito rotineira. Sim, a China utiliza muito, como eu disse, assim, está tanto no nível mais especializado lá, nos profissionais que têm esse olhar mais específico, quanto a gente está também trabalhando dentro dessa perspectiva da própria fitoterapia popular. Então, eles têm os dois caminhos, então dá para pensar que sim, é muito mais rotineiro aí você pensar em termos de acupuntura do que necessariamente aí a fitoterapia. Então, está lá o tempo todo, tá no respirar chinês, né? Outra ferramenta que a gente tem aí é a utilização da ventosa, né? A gente vê lá
no desenvolvimento histórico da ventosa, a ventosa não foi necessariamente inventada na China, mas a maneira que os chineses trabalham é tão singular, tão peculiar e tão integrada ao sistema de conhecimentos dele, que dá para a gente falar da fitoterapia só chinesa. E aí você pergunta, então quer dizer que eu boto lá para relaxar? Não. A ventosa terapia chinesa, ela permite que a gente trabalhe todas as patologias que eu trabalharia com acupuntura, com a tuiná, me permite que eu trabalhe com isso. Claro, tem coisas que a gente percebe no cotidiano, na nossa prática, que a gente consegue ter um avanço melhor com a ventosa? Tem, a gente consegue. Mas a ventosa não deixa de possibilitar a gente trabalhar o todo do corpo, né? E a gente vê isso bem detalhadamente aí na pós, como é que a gente vai estar trabalhando, como é que a gente utiliza. Vocês têm também a moxa, né? A moxa seria basicamente o seguinte: olha, se eu não quisesse usar a acupuntura, se eu quisesse estimular o ponto da acupuntura utilizando aí uma fonte de calor, como é que eu utilizaria isso, né? E aí vem lá a moxa, né, que oferece um estímulo do ponto da acupuntura utilizando o calor, mas não é qualquer calor, é um calor produzido pela queima da artemisia chinesa, né? E aí você já tem um valor fitoterápico da própria combustão da artemisia, né? A inalação da artemisia, né? O caráter aromacológico que ela possibilita para a gente, e a própria difusão e dispersão do calor que a gente tem aí utilizando a moxa, que possibilita a gente. Vocês podem ver aí nesse slide, aí a gente tem a moxa charuto, que a gente trabalha na medicina tradicional chinesa, sendo utilizada para estimular aí as costas, provavelmente na região que o terapeuta quer trabalhar a energia vital, aí o rim da pessoa, ele quer estar trabalhando essa energia aí, muito provavelmente por essa foto. E você utiliza isso utilizando uma fonte de calor, né? E aí a versatilidade, né? Você pode, inclusive, ir se especializando nesses pontos, né? Você pode usar só a acupuntura, usar combinado, ou então usar só moxa, e ir se especializando um pouco nessas práticas de cuidado aí que a gente tem. A gente tem também aí a combinação, olha só, da magnetoterapia, se vocês olharem nas costas dessa pessoa, e vocês vão perceber umas bolachinhas pretas ao longo das costas das pessoas. Daí são pontos de acupuntura que estão sendo combinados com magnetos, com ímãs aí, né? Devidamente posicionados, né? Com o tipo de polo que eu quero trabalhar aparecendo aí, para que a gente combine esses elementos. Então, isso aí é muito o que a gente chama de recursos auxiliares, recursos combinados aí na acupuntura, que eu posso utilizar tanto somente a magnetoterapia, quanto eu posso combinar isso com a utilização de agulhas. Eu acho que são elementos aí que vocês podem integrar e combinar, ou usá-los isoladamente. Enfim, você vai ter níveis de eficácia diferentes para o tipo de combinação que você vai fazer. A gente tem um pessoal que já pratica Tai Chi, então já sabe aí que a gente tem o Qigong também, né? A gente tem aí a utilização do Qigong, então as práticas corporais, que talvez sejam, junto com o Douyin, são as práticas que mais trazem independência para os pacientes, porque quando você trabalha o Qigong, você está instrumentalizando o paciente para que ele cuide da própria saúde dele com a prática cotidiana, uma prática suave, que tem uma pegada aí mente-corpo muito forte também, que ajuda muito. Agora, nessa pandemia, o Qigong, imagino que tenha sido essencial para um tantão de gente conseguir suportar o isolamento, fortalecer os sistemas físicos, fortalecer a imunidade, né? Depois eu vou compartilhar no grupo de vocês. Lá a gente tem uma categorização que é feita hoje no Observatório de PICS, e aí você tem lá uma tabela recomendando a prática, vendo os níveis de evidência pela medicina ocidental, pelas nossas revisões de literatura. Para que serve mais isso? Onde é que é mais indicado aquilo? Eu vou estar buscando isso depois e mandando para vocês os níveis de evidência que a gente tem a partir disso, e o Qigong aparece lá, né, como indicado, inclusive, para questões respiratórias. A gente tem aí, talvez, o que o nosso colega Dagmar estava mais ansioso. Você tem a farmacopeia, como eu disse, a farmacopeia chinesa ela é muito vasta, ela é um pouco complicada para se trabalhar aqui, porque vão ter algumas coisas que você não tem acesso, tá, Dagmar? Mas aí você tem a combinação de substâncias vegetais, animais e minerais, aí desde, sei lá, pó de pérola até chifre de um determinado animal você utiliza na farmacopeia chinesa.
Não necessariamente essas coisas são tão acessíveis para a gente aqui no Ocidente, até porque no Brasil a gente não utiliza parte de animais, tá? As nossas fórmulas elas são substituídas, a gente combina, né, para que a gente tenha apenas fitoterápico, a gente não trabalha com essa noção. Até porque quando a gente para pensar, de fato, alguns animais estão entrando, inclusive, em extinção. A própria China já tem regulado um pouquinho mais essa questão da utilização de partes animais, o que não quer dizer necessariamente que eles não usem, eles usam sim, mas já tem tido uma outra consciência em relação a isso. A gente utiliza fungos também, você vai ver lá que tem algumas formas que utilizam fungos, alguns fungos que são utilizados isoladamente, e a gente tem na pós hoje matérias relacionadas a isso, a farmacopeia, né, a essa dimensão aí da medicina chinesa, que é pensado especificamente na utilização de extratos. O que é que a gente tem, né? Sofia aí defendendo os animais, obrigado, Sofia, esse reforço aí, a gente evita a utilização dos animais silvestres, e a legislação brasileira não permite, tá? Isso é também importante pensar, a legislação brasileira não permite esses extratos animais, e é possível trabalhar a combinação de ervas, né? É possível que a gente faça essa reformulação. Para poder ter resultados muito similares. Então, hoje a gente tem caminhado muito mais para a utilização da fitoterapia propriamente dita, e da utilização de alguns extratos minerais também, e alguns fungos eu acho que é mais confortáveis de serem utilizados que os animais silvestres. Os bichinhos estão aí também em extinção. É difícil a gente parar para pensar e não ter uma consciência ambiental. Até porque um dos elementos centrais da medicina tradicional chinesa é esse pensamento aí da base do taoísmo, que a gente tem que estar harmônico com a natureza. E, sobretudo, que a gente não está nesse momento histórico é harmônico com a natureza, né? A natureza está precisando aí de um descanso da nossa parte, né? E o que é que acontece? Mas você tem esses extratos. Aqui, em particular, o que é que a gente mais utiliza, né? Você tem a combinação dos fitoterápicos, você pode montar suas fórmulas, utilizar aí esses elementos da farmacopeia, mas como eu disse, algumas coisas vão ser um pouco mais difíceis de encontrar. Claro, você vai ali na Liberdade, em São Paulo, você tem acesso a trocentos mil ervas diferentes que a gente não vai ter tão facilmente aqui. Mas você tem a possibilidade de combinar as próprias fórmulas. O que é que acontece? Os chineses eles vão desenvolvendo aí formulações específicas que combinam 2, 3, 5, 10 plantas, 10 extratos fitoterápicos diferentes, 10 plantas diferentes no cuidado à saúde, que ele já sabe que tal fórmula é utilizada para o cuidado da síndrome tal fórmula me ajuda a tonificar tal deficiência, ou tratar tal excesso das patologias chinesas. E, obviamente, qual é a vantagem de trabalhar com fórmula? É a segurança. Você sabe que essas fórmulas estão sendo aí utilizadas há milênios, sempre da mesma forma, sempre da mesma dosagem, são patenteadas, são sempre feitas daquela mesma maneira. A gente tem uma segurança aí de que aquilo está sendo testado e aprovado para o trabalho daqueles determinados equilíbrios, daquelas determinadas patologias. A gente tem isso com muita solidez. Isso a gente vê no curso aqui da Clans. Você vai ter lá essas fórmulas chinesas, né, adequadas ao diagnóstico que você, enquanto terapeuta, vai poder estar aí determinando e vai poder estar aí colocando. E são fórmulas muito seguras que a gente trabalha com muita tranquilidade. Inclusive, é possível combinar aí com tratamentos mais conservadores ocidentais, você utilizar também essas fórmulas de grande potencial terapêutico. E aí, talvez o desafio e o potencial do que a gente tem hoje. Como é que a gente utiliza a farmacopeia, como é que a gente utiliza aí a fitoterapia brasileira e como é que a gente aplica a fitoterapia brasileira a essa dimensão das patologias chinesas. Então, tem um trabalho vasto aí de alguns terapeutas já, né? A gente tem, por exemplo, no curso a gente tem a Esmeralda, que é uma enciclopédia humana de fitoterapia brasileira, e que ela consegue fazer essa conversão. Como é que a gente usa as ervas nacionais para essas patologias chinesas, seguindo o mesmo pensamento, né? Como é que eu pego uma fórmula, como é que eu substituo uma planta aqui, que é chinesa, que é difícil de encontrar, por uma combinação brasileira, e eu miro no mesmo objetivo, né? A gente tem essa possibilidade também aí de utilizar os princípios da medicina chinesa, mas aplicados à fitoterapia brasileira, até porque você vai perceber que a natureza ela vai dando para a gente essas possibilidades. As ervas que crescem no local quase sempre são as ervas que trazem para a gente o potencial de tratar os principais problemas que a população vai apresentando naquele local.
Isso é harmonia com a natureza que a gente fala, assim. É o estar em equilíbrio, é o conseguir observar e o conseguir aplicar isso. A gente tem alguns trabalhos já nacionais que apontam nessa direção, mas a gente tem também muita experiência prática desses terapeutas aí que vão compartilhando com a gente o que é que dá para fazer com ervas locais para que você não fique só dependente de fórmula chinesa. Senão você acaba também aí se tornando um terapeuta que utiliza só o recurso importado lá da China, patenteado e formulado, e sem desmerecimento nenhum, são formulados por grandes mestres, pelos imortais da cultura chinesa, assim, né? pelos mestres imortais que eles falam, mas a gente precisa também adaptar o nosso jeito tupiniquim para as ervas que a gente tem aqui no nosso país, e isso é possível também. Então, a gente vai começando a intercambiar aí. Eu acho que isso são elementos que a gente vai aproveitando, né? Qual é que é a grande questão? Sabe as teorias de base que vocês viram ontem? Vocês vão poder aprofundar isso várias e várias vezes dentro do curso, porque teoria de base, quanto mais você estuda, mais você aprofunda, quanto mais você a conhece, mais você descobre que faltava um pedacinho para conhecer, e você vai aprofundando. Então, isso que a Sofia está aí dizendo para a gente, se aproveitar o conhecimento da fitoterapia indígena, é entender essa lógica que eu tenho da teoria de base, né? Da térmica, dos 5 elementos, das cores, dos cheiros, dos sabores, da função térmica da planta no meu corpo, se ela gera calor, se ela é morna, se ela é quente, se ela é fria, dos efeitos que ela produz, se ela expulsa calor, se ela expulsa frio, se ela acalma os ventos internos, e como é que a gente consegue pegar esse conhecimento de base, essa teoria de base, olhar para uma planta e dizer, essa planta que o indígena usa para tratar disso, ele trata esse tal elemento aqui, ele trata tal condição de saúde, porque essa planta tem uma natureza térmica desse jeito, porque essa planta tem um sabor desse jeito, porque essa planta tem uma cor desse jeito. E aí você vai entendendo as manhas do negócio, que vão possibilitando com o tempo e com a experiência, obviamente, que vocês vai lá, procura um raizeiro, uma benzedeira do seu local de origem, e ela diz, mas aqui tal doença a gente trata desse jeito. Aí, o que é tal doença para a gente na medicina chinesa? Então a gente entende isso dessa maneira. Então isso aqui é umidade. Então, você trata com isso aqui. Então, quer dizer que a senhora pega lá essa erva docinha para tratar isso aqui, que para a gente é umidade. Mas por que que isso? Então porque o sabor é doce, o sabor doce está relacionado com o baço combate a umidade. Então, é assim que funciona? É assim que funciona. Só que o que é que isso exige? Muita atenção e cuidado com esse conhecimento de base, com essas questões iniciais da medicina tradicional chinesa aí que a gente vai ter dentro desse campo das teorias de base, para que eu possa olhar para essa realidade e aplicar esses princípios. Quando vocês entendem os princípios da teoria de base, você começa a aplicar eles ao longo do seu cotidiano, né? E aí você consegue incorporar outros conhecimentos, outros saberes aí para melhorar. A gente vai ter a dietoterapia, que é baseada no conhecimento de sabores, cores, cheiros. É muito parecida com a fitoterapia, só que aplicada aos alimentos, né? Que eu acho que também é um dos grandes motes da medicina chinesa lá na China, o Dagmar tinha perguntado. Não só a fitoterapia, mas o conhecimento dos alimentos. O que é que eu como quando eu não estou bem? O que é que eu como para estimular mais as minhas fragilidades, para me fortalecer? O que é que eu vou estar me alimentando para poder conseguir produzir aí saúde através do alimento. Essa ideia hipocrática de que o teu alimento seja a tua cura e a sua cura seja o seu alimento, já existe na medicina chinesa muito antes de Hipócrates sonhar em trazer isso para o Ocidente, ele já entendia o papel dos alimentos. Aí, né, a gente tem também ferramentas mais modernas, como a eletroacupuntura, laser acupuntura, a gente tem outros aparelhos aí que combinam esse olhar tradicional a uma tecnologia, né? São maneiras de a gente inserir também bases tecnológicas. Gente, eu estou falando muito, finalizei aqui esse en passant que eu tinha combinado com vocês, e eu queria ouvir vocês agora, se ficou alguma dúvida, minha tentativa foi tentar mostrar para vocês esses vastos recursos que a gente tem, como é que isso é visto hoje pelo Ocidente, que eles estão presentes, que eles são possíveis, que eles são passíveis de um uso racional, né? Obviamente que você está lá, eu tô com câncer, então vai fazer a quimioterapia, vai fazer o tratamento conservador, mas dá uma chance também para a gente integrar aqui os nossos conhecimentos, porque esses conhecimentos eles precisam ser integrados, intercambiados, porque a potência desses cuidados em saúde existe exatamente quando a gente começa a integrar as coisas para tirar o melhor proveito que a gente tem dos nossos pacientes, né? Diante disso, eu fico à disposição aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário,
falar alguma coisa, dizer se gostou, se não gostou? Como é que fica para vocês? Cri, 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 cri. Se quiser escrever no chat, se preferir falar também, fique à vontade, tá? É verdade, há muito boa possibilidade de misturar as medicinas tradicionais com as mais modernas, né? Gente, a concepção do conhecimento chinês, ele é um conhecimento que ele funciona como uma espiral. Ele não é um círculo que sabe, um Ouroboros, lá, uma serpente que morde o próprio rabo. Ele é um espiral. Como assim um espiral? Quanto mais eu giro dentro de uma espiral, mais eu vou aprofundando, mais eu vou afunilando. Então, daí você já entende que a medicina tradicional chinesa ela não nega o conhecimento. Não nos cabe, o nosso lugar não é de negar o conhecimento, não é de dizer, isso aqui do Ocidente não presta, né? Como muitas vezes o Ocidente fez com a medicina tradicional, com as práticas tradicionais. A ideia não é essa, a ideia é combinar. Porque, no final das contas, nosso objetivo é tentar produzir a melhor saúde possível nas pessoas, né? E a medicina chinesa se insere nesse campo. Se o nosso objetivo é esse, não dá para a gente negar o que os outros colegas fazem, o referencial biomédico, mas dá para a gente colocar o nosso toque, o nosso jeitinho aí, né? Sem essa separação. Então, vocês vão perceber que aqui a gente trabalha muito com essa ideia de como é que a gente combina as coisas e como é que a gente vai buscar a melhor meta possível. Porque, no final das contas, o que a gente quer é produzir saúde. O que a gente quer é que as pessoas entrem nos nossos consultórios e saiam melhores do que vieram antes. Se eu começo a negar o conhecimento, eu estou negando, inclusive, as oportunidades, as janelas de oportunidade que eu tenho de produzir um cuidado adequado. Então, não dá para a gente separar as coisas, né? E aí a Sofia traz isso muito bem, inclusive na veterinária eles tentam separar, e não é isso, no cuidado, inclusive por isso que a gente trabalha com essa categoria hoje de medicina integrativa e complementar, práticas integrativas e complementares, porque elas de fato elas se complementam e se integram. Carla Alcântara está perguntando, os chineses têm na anamnese um estudo do paciente pelos doshas, como na Ayurvédica? Não. Eles não vão, esse conceito do doshas, ele é alheio à medicina tradicional chinesa. Mas não quer dizer que a gente não tenha aí uma compreensão da constituição física, né? A gente vai ver lá que os chineses também fazem uma análise da própria constituição física. Se a pessoa é mais alta, mais baixa, são o que a gente chama de biotipologia. É uma maneira que aponta diagnóstico. Ela aponta tendências que a gente vai ter daquela pessoa, né? E como é que essa tendência ela ocorre, aí a gente chama isso de biotipologia. Né? Não é do mesmo jeito que a Ayurveda, você vai perceber que a gente trabalha com 5 elementos, deve ter visto ontem, e na indiana a gente vai ter lá 4 elementos, então a gente tem algumas concepções um pouco diferentes, né? O que não quer dizer que não tenham trocas, né? Se você for a fundo, aí você vai perceber que há muita influência indiana, sobretudo no início da concepção de algumas práticas chinesas, inclusive filosóficas, religiosas, a gente vai ter lá aí um pouco de influência indiana, né? Mas a China ela tem o poder de transformar. A cultura chinesa ela é marcada por a capacidade da transformação e adaptação. Então, esse conhecimento inicial que eles receberam, eles transformaram de tal modo que se você coloca, inclusive, em alguns momentos vão estar conflitando, porque o chinês vai dizer, olha, não, mas o caminho é um pouquinho mais por aqui, na Ayurvédica você vai ter um pouquinho mais por lá, mas essas coisas, elas não necessariamente se contradizem sempre, mas há uma peculiaridade. No pensamento chinês, as coisas elas aparecem de uma forma muito singular. A medicina chinesa ela é singular em todos os seus modos. E aí a gente não vai ter os doshas, mas vai ter a biotipologia chinesa, adequada aí ao sistema dos 5 elementos. Né? A Luiz falando, eu não conhecia o magnetoterapia, parabéns, excelente esclarecimento. Obrigado, Luiz. O que acontece? Você tem a utilização de magnetos nos pontos de acupuntura, tá? Mas você tem também algumas formulações mais antigas lá. Os chineses chegavam a moer magnetos para colocar em fórmulas. Então, eles chegavam, inclusive, a ingerir, aí, óbvio, dentro de uma dosagem muito baixa. Eu nunca vi essa fórmula especificamente sendo vendida aqui no Brasil, mas eles chegavam a ter um conhecimento aí dos ímãs, de como é que eles são utilizados para estímulo dos pontos de acupuntura. Pensa assim, que o ponto de acupuntura ele é uma maneira de você se comunicar com o corpo da pessoa.
E aí você utiliza várias línguas diferentes. Você usa a agulha, você usa a moxa, você usa o magneto, você usa a eletro, você usa o laser. Tem várias línguas que você pode utilizar para se comunicar com o corpo da pessoa, para dizer, olha, corpo, usa mais a tua energia para socorrer tal área, ou usa mais sua energia de uma maneira que você combata tal síndrome. Isso são as maneiras que a gente tem de compreender essa conexão aí com o corpo. E o magneto é uma dessas maneiras. Tem vantagens? Sim, tem vantagens. Qual é, por exemplo, na acupuntura, a gente utiliza muito pouco a agulha intradérmica, que deixa a pessoa uma semana inteira ali com estímulo. Com o magneto, não, você consegue deixar a pessoa uma semana inteira ali com um estímulo suave que o magneto proporciona para a gente, então você consegue ter um cuidado mais longitudinal, que você teria na acupuntura, você faz ali no consultório, retira a agulha, a pessoa vai para casa. O magneto é uma maneira dessas de você produzir o cuidado em saúde ao longo da semana, e a pessoa volta na outra semana, você tira o magneto, troca os pontos, né, para inclusive dar o descanso lá para os pontos, faz uma nova combinação, trabalha e a gente vai intercambiando. Eu particularmente trabalho dessa maneira, utilizo a acupuntura e a acupuntura feita, a gente coloca lá o ponto de acupuntura com o magneto, depois eu faço um outro protocolo, eu monto uma outra lógica de tratamento que combine com o que eu faço no consultório, e a pessoa vai para casa lá utilizando os magnetos ao longo da semana. O Gessé vou trazer algumas dúvidas que me perguntaram em outro momento. Quando aprendo a acupuntura, posso aplicar a eletroacupuntura? E quando aprendo a acupuntura, posso fazer a auriculoacupuntura? Aí a vantagem, Gessé, da gente trabalhar com medicina tradicional chinesa é essa. Quando a gente vai utilizar esse conceito que a gente tem na CLANS, por exemplo, eu não estou especificando qual é o recurso, porque eu quero que o aluno saia aprendendo a lógica da medicina tradicional chinesa. E aí o recurso é você quem vai delimitar. Porque, por exemplo, no curso a gente tem lá o ponto da eletroacupuntura, a gente tem uma aula de eletroacupuntura, e aí você vai perceber que com o conhecimento de base, até chegar na disciplina, já é uma disciplina já da metade do curso em diante, que a gente vai ver a eletroacupuntura, você vai poder utilizar a elétrica, porque eu vou estar te dando as bases para você trabalhar com a eletroacupuntura a partir do seu conhecimento padrão da acupuntura. A gente vai acrescentando, vai colocando mais tijolinhos no seu conhecimento. De modo que quando você se forma como profissional, se você optar por trabalhar com eletroacupuntura, você vai poder utilizar a eletroacupuntura aí nesse percurso teu. Então, você vai ter aí essa possibilidade de usar a eletroacupuntura como mais um elemento. Esse recurso é obrigatório? Não. Você, enquanto profissional, vai decidir se você investe no aparelho, né, de eletroacupuntura, se você acha válida a utilização daquele recurso, se os casos com que você está se especializando, se você quer trabalhar mais com determinada área, permite você utilizar a eletroacupuntura. O que é importante? Você saber. Você saber que existe, saber os princípios, saber como funciona e saber como aplicar se você achar que é necessário, né? E quando aprendo a acupuntura, posso fazer a auriculoacupuntura. A gente tem uma disciplina específica da auriculoacupuntura, porque ela talvez o microsistema mais rico que a gente tem para trabalhar. Então, os princípios da teoria de base servem para tudo, para eletro, serve para moxa, serve para ventosa, serve para auriculoacupuntura também. A base da medicina tradicional chinesa são aquelas teorias que vocês viram ontem, né? Como que a gente desdobra, como que a gente aplica isso, vai depender da tua afinidade. Eu, particularmente, uso muito aurículo, foi a primeira coisa que eu aprendi na medicina tradicional chinesa, foi aurículo, então eu uso muito, gosto do recurso, tenho uma experiência interessante, aplico sempre que posso ali, sempre que é viável, é um recurso que eu utilizo. Mas eu conheço um monte de terapeuta fantástico que não faz aurículo. Isso aí vai lá do estilo, vai lá do que ele compreende, né? Porque quando você sai com o olhar da pessoa que estudou medicina tradicional chinesa, você sai com a possibilidade de aplicar a medicina tradicional chinesa. E aí você é autônomo nesse teu caminho, autônomo para escolher o que você entende como recurso útil, como recurso não tão útil naquele momento. Dá mais específico. Qual é a escola? A escola é a escola da medicina tradicional chinesa. E por que é que provavelmente o Dagmar está fazendo essa pergunta? Porque provavelmente ele sabe que existe uma escola francesa, né? A gente vai ver lá que a França ela tem uma tradição muito forte na medicina tradicional chinesa, ou na medicina auricular, e eles têm todo um sistema, né, francês de trabalhar. Tem algumas diferenças, porque eles não utilizam a teoria de base, mas existe um sistema francês
que corrobora a lógica do microsistema, mas que os pontos são levemente diferentes, algumas coisas são diferentes. Por exemplo, na chinesa a gente trabalha sempre os pontos bilaterais, eu utilizo as duas orelhas, na francesa você já utiliza mais apenas um único lado da orelha. Então, são maneiras diferentes de fazer. O que é que a gente trabalha? Medicina tradicional chinesa. Significa que a francesa é ruim? Não, de modo algum, né? A francesa, pelo contrário, ela trouxe muita legitimidade para o Ocidente lá nos anos 60, quando se começou a ter a escola francesa, quando se começou a tatear, ajudou muito a legitimar a medicina oriental, porque eles começaram a perceber que, pelos próprios estudos dele, rapaz, esse negócio de microsistema funciona mesmo. Então, se eu punturo aqui a orelha, se eu trabalho aqui um estímulo na orelha, realmente vai fazer muita diferença? Vai. Então, isso trouxe legitimidade para as práticas. Qual é que é a diferença? Aqui você tem um sistema médico complexo, você vai ter a anamnese, a morfologia, o raciocínio específico lá das bases que a gente tem na montagem do caso clínico. E isso se remete à maneira chinesa de fazer. Quanto aos pontos da escola japonesa, a gente utiliza aquele mapa do Joji Enomoto, que ele traz para a gente pontos da medicina japonesa, mas o pensamento é o mesmo. Então, o que é que você tem? Uma ampliação da possibilidade de pontos. Então, a base é chinesa, você pode usar alguns pontos que são próprios da medicina japonesa, que os japoneses foram descobrindo ali e acrescentando, mas a lógica de pensamento de montagem, no caso clínico, diagnose, tudo isso é chinês. Então, a gente trabalha com a escola chinesa, tá? Luísa, a cromoterapia também é utilizada na MTC? Sim, a gente também tem a cromoterapia, é possível você utilizar, mas o que é que você pensa? Lembra quando eu falei que você precisa escolher uma língua para falar com com o corpo do teu paciente ou com o teu próprio corpo? A língua também pode ser a cromoterapia. Se você vai ver lá na tabela dos 5 elementos, na teoria de base, você vai perceber que cada elemento, cada movimento que a gente fala lá dos 5 movimentos, dos 5 elementos, ele tem uma cor. E é possível você trabalhar a partir dessa lógica das cores. Não só nos alimentos, que a gente trabalha um pouco mais fortemente isso na dietoterapia, mas também na utilização. Eu, particularmente, não utilizo, mas é um recurso que você pode utilizar lá, o estímulo da cromoterapia adequada do canal que você está utilizando, o ponto que você está utilizando, o que você quer buscar utilizando a cor de uma maneira diferente. Entende? Então, é um recurso que é possível também de ser utilizado, mas todos harmonicamente costurados com a teoria de base. Essa é a grande sacada, esse é o diferencial do que a gente trabalha. É a medicina tradicional chinesa. Então, a gente sempre vai partir lá daquelas teorias de base, né? Qi, 5 elementos, yin yang, canais colaterais, tudo isso é sempre entrecortado por essa lógica. Agora, como é que você vai utilizar essa teoria? Quais recursos você vai utilizar? Aí varia bastante, vai, sei lá, Guaxá, a cromoterapia está dentro. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não temos. A Luiz fez essa pergunta da cromoterapia. Mais alguém gostaria? Se quiser, pode falar também. Dagmar está se referindo a uma escola específica. O que é que acontece, Dagmar? Aqui no Ocidente, a gente convenciona utilizar o que a gente chama de paradigma integracionista. Então, você vai ver várias escolas, você vai ver vários imortais, vários mestres que trabalham pontos específicos. Quando isso vem para o Ocidente, o que é que a gente faz? A gente vai mesclando, a gente não faz essa divisão dos mestres, a gente vai incorporando e trabalhando isso de forma integrada. Então, a gente tem essa visão mais panorâmica e mais integrada, porque senão você vai trabalhar só com um mestre, só com uma escola, só com uma maneira de ver especificamente. Até porque esse pensamento dos mestres, dos imortais, ele serve muito para o desenvolvimento histórico da medicina chinesa. Tá? Agora, quando a gente traz para esse conhecimento, a gente traz ele concatenado. A gente não segue só uma escola X ou só uma escola Y. A gente vai pegar não só um mestre X ou um mestre Y, mas a gente trabalha com esse paradigma integrativo da medicina tradicional chinesa. Claro, tem umas escolas que a gente gosta mais, né? Você vai ver lá as práticas do Sansi Miao, elas são praticamente impossíveis você não utilizar. Mas a gente vai focar um pouco menos nessa lógica dos imortais e pensar a medicina tradicional chinesa como um todo, que é inclusive como ela tem sido proposta para o mundo hoje, né? Que é essa lógica integrada e não mais só pensando só
nos mestres X ou Y, né? Mas essa riqueza e essa costura. Porque senão a gente começa a entrar numa lógica de guerra que era um pouco presente lá. Então, eu tenho a minha escola, eu trabalho muito mais especificamente os conhecimentos da minha escola e eu trabalho com os meus alunos, como era feito mesmo na China, sempre o meu estilo, né? E aí você tem esses estilos competindo. E a ideia não é que eles entrem em competição, mas que eles entrem em harmonia para buscar o melhor do teu paciente. Né? A Sofia está colocando, às vezes pode até variar pelo paciente. Às vezes o paciente tem a tipofobia de agulhas, pode inicialmente utilizar outras técnicas. Perfeito, assim. A laser acupuntura é muito utilizada nessas situações. Vai trabalhar com criança, vai trabalhar com uma gestante, vai trabalhar aí com outros pacientes mais sensíveis. Você usa laser acupuntura. Né? Essa é a ideia mesmo, de você mesclar aí as outras técnicas e combinar as outras técnicas. Algumas mais modernas, outras mais tradicionais aí. Isso vai muito a depender da necessidade. Isso é o básico do terapeuta. Ele vai olhar a singularidade do sujeito, né? A gente vai olhar o que é que a pessoa necessita e o que é que a gente vai oferecer dentro daquilo que a pessoa permite, dentro daquilo que a pessoa necessita. Dúvidas, questionamentos, como é que a gente trabalha, né? Eu, particularmente, quando estou fazendo acupuntura, né, como eu disse, eu também sou psicólogo, também faço psicoterapia, trabalho dentro de algumas outras abordagens. Quando eu estou trabalhando com acupuntura, normalmente eu combino, né? E é uma maneira peculiar minha de trabalhar. Eu combino elementos. Então, normalmente, o que é que eu faço? Acupuntura, né? Fórmula, aurículo, e durante a sessão ali que eu estou aplicando, eu vou pegar os meus conhecimentos de psicólogo, ou eu vou trabalhar com alguma técnica específica de meditação, mindfulness, ou então eu vou ali trabalhar com alguma técnica de hipnose, mas aí já é da minha outra formação, como psicólogo, como hipnoterapeuta, eu consigo utilizar e combinar aí. Daí você perceber que a medicina tradicional chinesa ela não parou de evoluir até hoje, né? Seus 5.000 anos caminhando e caminhando continua. Então dá para a gente combinar aí. Eu trabalho com umas técnicas de meditação que eu fui montando especificamente para cada elemento. Então, se eu sei que eu preciso fortalecer o elemento terra no paciente, eu tenho a meditação do elemento terra. Se eu sei que eu preciso fortalecer o elemento fogo, eu tenho lá a meditação do elemento fogo. E a gente vai combinando aí essas técnicas a depender da necessidade. Mas esse é o meu estilo pessoal, que eu vou estar trabalhando, né? Às vezes eu coloco ali um magneto, se a pessoa não aceita bem a aurícula, a gente vai combinando essas coisas. Tem a parte de ambulatório? Tem parte prática. Primeiro, todas as disciplinas elas vão ter uma parte prática, depois vocês vão ter partes a nível de estágio mesmo. A gente tem algumas parcerias aí com a sociedade civil organizada, que oferece para a gente a oportunidade do atendimento, aí, do acompanhamento. O curso ele tem as aulas práticas também. Claro, período de pandemia, a gente teve que respeitar alguns processos, esperar liberações, a gente está um cenário extraordinário, mas quem entrar no curso agora, muito provavelmente, dado o curso aí que a gente está tendo na pandemia, vai conseguir ter uma parte prática aí, sem tantas interrupções como a gente teve nessa última turma. Mas não, foge, certo, Dagmar? Foge de qualquer curso de acupuntura ou de medicina tradicional chinesa que não tenha parte prática. Não existe. Medicina chinesa é prática. Você tem que pôr a mão na massa. Então tem que ter. Todo bom curso tem que ter. O nosso não é diferente, ele vai ter que ter aí a parte prática também, ambulatório, para que a gente traga a experiência, até porque você vai ter que treinar aí, para além da disciplina, você tem que saber aí, sair montando pelo menos um caso clínico, sabendo fazer uma anamnese, sabendo fazer um diagnóstico e selecionando técnicas de cuidado aí, senão você não é terapeuta, né? Tem que fazer realmente esse percurso e sem parte prática é impossível. Todas as medicinas precisam dessa experiência prática nos alunos, exatamente. É isso, não tem como a gente fazer de outra maneira, tem que ter a parte prática. Dúvidas, questionamentos, estão satisfeitos? Como é que está aí?
Vocês querem que eu fale de alguma coisa em particular, de algum outro elemento? Algo que vocês gostariam de esclarecer mais? Podem ir falando, tá, gente? A ideia é que vocês tenham a oportunidade de conhecer esses recursos mesmo que a gente tem na MTC. A gente usa muito a palavra, a gente usa muito a sigla MTC, tá? A gente usa bastante. Então, não estranhe aí se vocês me verem falando MTC, 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 MTC. Uma questão assim, quem pode fazer medicina tradicional chinesa? No Brasil não há uma regulamentação específica, tá? Então, até esse momento você vai ter aí qualquer profissional, né? Seja ou não especificamente da área de saúde, ele pode fazer uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa, praticar a acupuntura e as outras técnicas, porque a gente não tem uma regulamentação específica da acupuntura, suas técnicas, as suas práticas. A gente tem um CBO, vai lá, Cadastro Brasileiro de Ocupações, vai especificar a função do acupunturista, você vai ter o SUS, você vai ter lá os códigos de, por exemplo, psicólogo acupunturista, você vai ter médico acupunturista, enfermeiro acupunturista, você vai ter essa possibilidade aí, mas não há uma restrição sobre quem pode fazer especificamente. O que é que você tem que ter? Óbvio, conhecimento, né? Você não vai se meter a fazer uma coisa que você não sabe. Daí a necessidade de você fazer ou uma pós-graduação, para aqueles que têm graduação na área de saúde, ou fazer aí um curso, no caso de quem não tem, quem está no nível médio tem a possibilidade também. Eu esqueci agora o nome específico que a gente tem para esses casos, mas que basicamente é o mesmo. Você vai estar lá pessoas com nível médio, minha turma, por exemplo, tem pessoas com nível médio e pessoas com nível superior, porque a grande sacada é que o conhecimento é um conhecimento diferente. Você vai ter que aprender a pensar. Obrigado, extensão, Elisane, que falou com a gente. Você vai ter a possibilidade de fazer a extensão e essas coisas concorrem, porque o que você vai estar aprendendo é completamente diferente de tudo que você já viu na sua graduação, de tudo que você já viu nos outros cursos que você fez, porque é o pensamento chinês. Você vai ter que aprender as teorias de base, pensar como chinês, a poder fazer o diagnóstico como a gente faz na medicina chinesa. Então, é uma experiência que foge à lógica biomédica, por exemplo, o que eu acabei de falar. Psicologia, eu sou psicólogo, sabe? Meu trabalho foi em psicologia da saúde, meu mestrado. Então, quando a gente para pensar, mesmo pensando na psicologia da saúde, eu vou me concentrar muito mais nos aspectos cognitivos. Eu sempre vou pensar muito mais em termos de mente, sempre vou pensar muito mais em termos da dimensão psíquica das pessoas. Na medicina chinesa não tem isso. Você trata o corpo, você está tratando a mente. Você está tratando a mente, você está tratando o corpo. E essa indivisibilidade, ela é praticamente impossível na ciência ocidental. Então, o pensamento é diferente, é outra lógica, como a Sofia está colocando aí. De fato, é um outro conhecimento, é uma outra lógica que a gente vai estar trabalhando. Assim. Então, é um campo que permite, primeiro que você precisa se permitir esse novo conhecimento. E depois que você se permite, você entende que qualquer pessoa pode se permitir essa ampliação do conhecimento. Então, por isso você tem a modalidade de extensão, você tem a modalidade pós-graduação aí, porque o desenvolvimento que você vai ter que ter é o mesmo, é outra lógica. Tem uma conversa, às vezes, que é falado assim, que só médico pode fazer acupuntura no Brasil. Não, não é balela, tá, gente? Qualquer profissional pode fazer. O que está proibido no Brasil é que os conselhos de classe, o conselho de fisioterapia, de farmácia, de enfermagem, de psicologia, eles não podem regulamentar a acupuntura. Então, nenhum conselho pode regulamentar a acupuntura, porque isso é um trabalho legislativo, quem tem que fazer isso é a Câmara de Deputados, são eles que têm que fazer. Qual é a dica que a gente dá para as pessoas hoje? Faz logo, porque a gente não sabe como é que a Câmara vai lidar com isso daqui a algum tempo. Então, depois que você faz, você passa a ter direito a adquirido, você vai ser sempre acupunturista, ninguém vai poder tirar isso de você. Enquanto não está regulamentado, tem essa vantagem também de você poder incorporar isso às suas práticas, né? Independente do formato legal que você vai ter aí. Tem projeto de lei, obviamente, querendo trazer. A maioria dos trabalhos que a gente tem na Casa Legislativa hoje, na Câmara, no Senado, passam pela lógica de quem já tem o curso vai ser considerado acupunturista, quem não tem vai ter que fazer um curso específico, formação específica, mas a ideia é que você pode fazer nesse momento e você vai assegurar esse direito para ti, independente do que seja produzido aí pelas casas legislativas, né? Porque aí você passa a ter um direito adquirido. Então, sim, você tem isso.
Sofia colocou, precisamos nos organizar, talvez. Se você está se referindo especificamente à regulamentação, eu concordo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em níveis de qualidade mínima para a formação do profissional, né? Nem todas as escolas, nem todos os centros de formação vão ter o comprometimento com a ética, com a consistência que a gente tem. Então, assim, você tem excelentes escolas no Brasil, tem centros de formação fantásticos, né, referência mundial, com professores referenciados. Agora, você também tem locais que não têm o mesmo zelo. Então, a gente precisa ter um parâmetro mínimo aí para o próprio exercício, né? A ideia de um conselho próprio para você garantir a ética, né? Porque o conselho serve essencialmente para garantir a ética, e a Sofia está colocando, é importante que a gente tenha algum nível de controle, porque senão a pessoa vai lá, faz um curso no final de semana e sai dizendo que a turista também não é legal, né? Vocês vão ver assim na pós que é muito estudo, é um volume muito grande de conhecimento, é um abrir de cabeça assim gigantesco, uma mente explode, porque é muito conhecimento, é muita coisa, a gente nunca para de estudar, então é importante que a gente tenha aí esse componente de regulamentação mínimo para que a gente garanta a qualidade do que está sendo feito. Perfeito? Gente, a gente está já há algum tempo, né, que a gente passou da pré-eleção inicial. Então, eu queria saber se vocês têm mais perguntas ou se a gente já vai encaminhando mesmo aqui para um fechamento da aula. O que é que vocês me dizem? Me digam se gostaram aí também, o que é que vocês acharam, né? Sempre bom ouvir se a gente está na direção certa. Se era isso mesmo, eu tentei preparar algo muito na direção do que a gente já trabalha aí na universidade, do que a gente já faz para apresentar aí esse universo que é a medicina tradicional chinesa, entendendo que vocês vieram numa aula fantástica das teorias de base que vocês tiveram ontem. Então, como é que a gente aprofunda aí agora esse outro campo do conhecimento? Sofia, obrigado, sim, né? Vindo de você, então, é muito especial. Muito bom saber que você gostou e espero que os demais também tenham gostado aí, que vocês também tenham ampliado a concepção de vocês sobre a medicina chinesa. Obrigado, Herbert. Obrigado, Dagmar. Eu estou lá no grupo, tá? Eu estou com o DDD 83, eu vou falar. Eu fiquei de colocar um item para vocês ali, eu vou jogar algumas coisas no grupo, né? Talvez eu não faça isso hoje, deixe para fazer amanhã, porque eu ainda vou buscar separar os materiais e jogar ali para vocês conhecerem. Mas eu vou jogar algumas coisas lá. Eu estou no grupo, então vocês têm meu contato lá, tanto como acupunturista, como professor, como psicólogo. Estou à disposição de vocês, tá, gente? Se vocês precisarem, uma peculiaridade que vocês vão ver, todos nós somos muito acessíveis aqui. Se vocês precisarem para tirar dúvida, a gente está aí. Tem aluno nosso aí que já se formou, gente que até hoje tira dúvida, a gente mantém bom contato com todo mundo, a gente é bem disponível. Então, se vocês precisarem, a gente continua o bate-papo lá no grupo. Perfeito? Como eu falei, o conteúdo ia ser bem legal, bem interessante. A pessoa está comentando ainda. Agradecer mais uma vez o professor Alan ter aceitado o nosso convite e trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos e torcer para que continue nessa parceria, sempre compartilhando com a gente, trazendo mais atualizações e mais informações. A ideia era justamente essa, trazer alguns esclarecimentos, tirar dúvidas, né, de algumas pessoas, tanto que já conhecem, quanto que ainda não conhecem sobre o tema. E no finalzinho, interessante que, quanto à questão da legislação, justamente amanhã entra nessa parte para que as pessoas desmistifiquem um pouco essa questão de quem pode e quem não pode. Mas, enfim, agradeço a todos que ficaram até o final. Depois vamos estar disponibilizando os vídeos, material que for tendo, o próprio Alan já garantiu que vai disponibilizar. E aguardo todos vocês amanhã novamente para a gente dar continuidade nessa maratona, cuidando da nossa saúde e cuidando da saúde do próximo,
com um pouquinho de conhecimento que a gente vai aprendendo e adquirindo nessa jornada. A palavra final é gratidão, agradeço a todos, uma boa noite, comenta, compartilha com outras pessoas que possam ter interesse, e, enfim, espero ver vocês amanhã. Alan está por aqui ainda? Tô sim. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, Gessé, agradecer a oportunidade aí de bater um papo com esse pessoal, assim, é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de se conectar às pessoas, mesmo pela via digital, assim, tem sido sempre muito enriquecedor. Obrigado. Então, obrigado, vamos encerrar por hoje. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no grupo diretamente, e até amanhã, às 20 horas. Boa noite a todos. Até amanhã.